Hoje falaremos das novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo seu Tesla aprendendo a dirigir do seu jeito. Teslas usados subiram 20% em um ano. O processo da Apple está indo atrás de todo mundo, menos do único cara que você esperaria. A Tesla tendo que fazer um recall físico de 20 mil carros e muito mais. Então vamos lá. Primeiro de tudo hoje, lá na Tesla, Elon Musk diz que a direção totalmente autônoma vai começar a lembrar como você dirige e se ajustar para combinar com o seu estilo. A direção totalmente autônoma é quando o carro dirige sozinho, mas você ainda deve supervisionar. Atualmente, funciona igual em todos os carros vendidos pela Tesla. Explicando que o carro dele saía sozinho da faixa de carona e depois ficava preso enquanto a esquerda passava rápido, Elon Musk comentou: "O carro passará a lembrar suas intervenções e atender às preferências individuais de cada um." Os exemplos citados são estacionamento e escolha de faixa, como entrar de ré ou de frente na garagem. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu assumo o controle toda vez que chego em casa. O lugar específico que alguém sempre ocupa no trabalho, quando entrar na faixa de carona e quando ficar fora dela, e outras coisas desse tipo. O estacionamento deve ser o primeiro a melhorar, pois, segundo dados da Tesla, é a principal razão para as pessoas assumirem o controle do sistema. Há uma configuração manual da faixa de carona nos controles do carro, em navegação, onde o comportamento da faixa de carona pode ser ajustado para automático, sim ou não. O botão está lá, mas não aprende sozinho e o sistema ainda é imperfeito. Mesmo no modo automático, às vezes confunde a faixa de carona com faixa paga ou similares. Vou dizer que, usando esse sistema no dia a dia, quase nenhuma das minhas intervenções tem relação com o carro fazendo algo inseguro. É o carro agindo de forma que eu não faria, pegando uma faixa indesejada ou se posicionando errado para a conversão. Se ele aprender isso, será mais importante que qualquer outro dado. Sobre direção autônoma, a Tesla lançou a nova versão V14 Lite para carros com hardware 3A-Shock Alawani. Líder de IA da Tesla, afirmou que essa será a versão amplamente distribuída. Ele disse, abre aspas, revisão do FSD V14 Lite para veículos com hardware de IA3 da Tesla. Essa é a versão que provavelmente será lançada para o público em geral. O Hardware 3 é o computador mais antigo presente nos Model 3 e Model Y, aproximadamente de 2019 até 2023. Ele também está presente em outros carros deles. São cerca de 4 milhões de carros com software de direção autônoma parado desde o início do ano passado. Os carros com Hardware 3 agora vão receber o aplicativo de direção autônoma, com uma porcentagem de uso, sequências de quantos dias seguidos ele foi utilizado e uma aba de opções de estacionamento ao chegar ao destino. Ele também possui as atualizações mais recentes que o destacam nos carros com IA4. Proprietários podem, pela primeira vez, desativar a confirmação do freio, permitindo iniciar a direção autônoma sem pressioná-lo. Carros com Hardware 4 já operam assim há algum tempo. Eles renomearam Curbside para encostar, e esse tipo de mudança costuma ocorrer pouco antes de um lançamento amplo. Vale lembrar que Alex Wang afirmou que provavelmente será lançado amplamente, mas não que já foi. Até a semana passada, o V14 Lite estava em menos de 0,1% da frota. O Hardware 3 também ainda não consegue dirigir sem supervisão. Musk disse na última teleconferência de resultados que o hardware não tem essa capacidade e que a largura de banda da memória é o motivo. Esses proprietários têm direito a um novo computador grátis se pagaram pelo Full Self-Driving, e isso só deve ser produzido em 2027 ou depois. Mas a Tesla disse que isso vai acontecer. De qualquer forma, espero que esses carros, enquanto isso, recebam o V14 Lite e que ele se mostre muito bom, quase no nível dos carros com IA4. Tudo isso está relacionado ao Full Self-Driving versão 15 que a Tesla planeja lançar no final deste ano ou início do próximo, com cerca de 10 vezes mais parâmetros do que o sistema atual nos carros deles. Elon disse, abre aspas, nosso ritmo de avanço com o modelo pequeno tem sido tão rápido que o modelo grande ainda não alcançou. O V15 será o modelo grande. A versão 15 roda no Hardware 4 já presente nos carros da Tesla há anos, portanto os veículos já nas ruas receberão atualização. A Tesla afirmou que aguardará a versão 15 para ampliar o serviço de robotáxi, mas mais detalhes devem surgir na próxima teleconferência de resultados. Próxima notícia. Preços dos Teslas usados aumentaram quase 20% em um ano nos mesmos modelos. Pegando os números diretamente do CarGurus, o Model S usado subiu 18,5% em relação ao ano passado, chegando a cerca de $33 mil. O Model X aumentou 17,5%, alcançando cerca de $45 mil. O Model 3 subiu 15%, chegando a cerca de $26.500, e o Model Y subiu 13,5%, chegando a cerca de $33 mil. A única exceção aqui é o Cybertruck, que caiu cerca de 1%, ficando em torno de $81 mil. Em toda a linha, os Teslas usados estão com uma média de cerca de $32 mil, o que é aproximadamente 11% acima da média dos carros usados no mercado. Agora, isso é específico para os Teslas.
O mercado de veículos elétricos usados, no geral, está basicamente estável, com alguns indicadores mostrando que o preço médio dos elétricos usados, na verdade, caiu no mesmo período. A questão da Tesla é que, para quem busca um carro elétrico usado, normalmente procura um Model 3 ou X-E, pois são os modelos mais vendidos há anos e, por isso, estão disponíveis nos pátios. Essa demanda não se estende ao restante do mercado. Os preços dos carros novos influenciam os usados, e a Tesla tem aumentado os seus ao longo do ano, elevando o valor máximo de um carro com 2 anos de uso. O fato do Model 15 liderar a tabela faz sentido por si só, já que a Tesla parou de vender esse modelo, então o estoque deles não está sendo reposto. Além disso, há motivos mais amplos, pois o preço da gasolina subiu novamente. A média nacional está em cerca de $3,96 por galão, e no Oeste ultrapassa $4. A alta da gasolina leva consumidores a buscar carros elétricos. O crédito fiscal federal que acabou no final de setembro do ano passado também faz diferença, porque $7.500 de desconto em um carro novo era parte do que fazia o novo parecer barato em comparação ao usado. Mas quando você tira isso, a diferença meio que diminui. Um carro elétrico usado costuma ser cerca de um ano mais novo e ter quase 30 mil milhas a menos que um carro a gasolina usado no mesmo período. É um momento interessante, pois a demanda pela Tesla estava caindo, mas agora está subindo novamente, inclusive no mercado de usados. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para que esses vídeos apareçam para você quando forem ao ar. A Tesla divulgará os resultados do segundo trimestre na quarta, 22 de julho. O lucro por ação deve cair em relação ao ano passado, apesar do aumento da receita. Nas estimativas dos analistas que a própria Tesla compilou, a expectativa é de cerca de 27,6 bilhões de dólares em receita, acima dos 25,5 bilhões de um ano atrás, e cerca de 1,5 bilhão em lucro líquido. Pela contabilidade padrão, o lucro por ação será de 36 centavos ante 40 centavos há um ano. Tanto a receita quanto o lucro líquido cresceram, mas o lucro por ação caiu. Outras empresas têm números menores do que esse, então trate esses 27,6 bilhões como um conjunto de estimativas e não como um número exato aqui. As entregas já são públicas, com a Tesla entregando 480.126 carros no trimestre contra cerca de 406 mil esperados, ou seja, aproximadamente 74 mil a mais do que os analistas previam. Eles só fabricaram cerca de 452 mil carros, enquanto entregaram 480 mil, então venderam aproximadamente 28 mil carros a mais do que produziram naquele período e tiraram isso do estoque existente. Vale acompanhar o armazenamento nessa divulgação, pois foram instalados 13,5 gigawatts-hora de baterias no trimestre. Resta saber se as margens se mantiveram. O mais interessante é que as perguntas dos acionistas mais votadas questionam o que limita o lançamento do robotáxi e por que a Tesla não cumpriu sua previsão por 3 divulgações seguidas. Também perguntam quando o Full Self-Driving sem supervisão com o recurso Summon ponto a ponto chegarão de fato. Essas são ótimas perguntas, pois a Tesla já definiu esse objetivo várias vezes. Eles comentam sobre isso há mais de uma década, mas agora produzem muitos cybercabs dedicados e focam totalmente nisso, mesmo assim ainda ficam atrás das próprias previsões. Agora Optimus também se destaca com perguntas sobre aumento da produção, chegada às fábricas e venda para empresas externas. Os números serão divulgados após o fechamento do mercado, com a teleconferência às 5h30 no horário do leste. Próxima notícia de hoje. Na Apple, o processo deles contra a OpenAI tem 40 páginas e nunca menciona Jony Ive. A Apple abriu um caso de segredos comerciais devido à contratação de profissionais de hardware pela OpenAI. A OpenAI pagou 6,4 bilhões de dólares pela empresa do Ive, e é por causa dele que eles entraram no ramo de hardware, mas seu nome não aparece no processo. A queixa cita 2 pessoas, o diretor de hardware deles, Tang Tan, e um engenheiro. Todos os outros são apenas descritos como ex-líderes da Apple. Mark Gurman afirma que Ive não lidera o recrutamento nem as operações diárias, por isso pouco pode ser atribuído a ele. Perseguir Ive faria dele o lado simpático da história e mostraria a Apple como a empresa atacando um designer querido pelo público. Lauren Powell Jobs está envolvida pois é amiga de Tim Cook, tem papel importante na história da Apple e é ainda mais próxima de Jony Ive. Quase 40 ex-funcionários da Apple atualmente na OpenAI receberam cartas solicitando a preservação de documentos, etapa anterior aos depoimentos. Supostamente, o que a OpenAI está construindo com todas essas pessoas é um alto-falante sem tela que pode se mover. A OpenAI também disse que, abre aspas, não tem conhecimento de nenhuma evidência de que essa reclamação tenha fundamento. No fim das contas, parece que muita gente espera que isso seja algo que Jony Ive não teria feito e talvez pessoas estivessem fazendo isso por baixo dos panos, sem o conhecimento de certos líderes lá na OpenAI. Claro que isso mostra a necessidade de melhor supervisão nessa empresa, mas não me surpreende considerando tudo o que ouvimos sobre a OpenAI e seu rápido crescimento.
Agora sobre a Tesla, eles vão fazer recall de cerca de 19.900 carros devido aos faróis muito brilhantes. Os carros afetados são os Model 3 de 2017 a 2023 e os Model Y de 2020 a 2023, e os faróis baixos emitem mais luz do que as regras federais realmente permitem. O limite federal é de 125 candelas e alguns deles chegaram a medir até 230 candelas, ou seja, quase o dobro do que deveriam. Reguladores se preocupam com o ofuscamento causado por luz refletida em chuva, neve e neblina, dificultando a visão de motoristas no sentido oposto. Esse problema não pode ser resolvido por atualização remota. Os proprietários realmente vão precisar agendar um serviço e levar o carro para que os faróis sejam ajustados fisicamente, o que é incomum para um recall da Tesla. A Tesla lutou contra isso por mais de 2 anos. Eles chegaram a entrar com uma petição em março de 2024, argumentando que o problema era insignificante para a segurança, ou seja, que pessoas de verdade não estavam realmente sendo colocadas em risco por causa disso. No entanto, os órgãos reguladores discordaram especificamente em relação ao ponto do ofuscamento e negaram a petição, o que acabou forçando esse recall. As cartas de notificação serão enviadas aos proprietários nas próximas semanas e o reparo é gratuito. Mas esse recall da Tesla é raro, pois não pode ser resolvido apenas com atualização de software. Para efeito de comparação, 19.900 carros é um número pequeno perto da quantidade de Model 3 e Model Quagos que estão nas ruas, então a maioria dos proprietários não será afetada. Se você comprou o seu nos últimos anos, está totalmente fora desse período. O motivo pelo qual isso chama a atenção, porém, é o tipo de solução. A Tesla passou anos transformando recalls em downloads noturnos, a ponto de um recall mal ser percebido como um evento para a maioria dos donos de Tesla, mas isso é um lembrete de que aqueles que envolvem hardware de verdade ainda existem. Acho que é um bom lembrete de por que deveríamos ter uma terminologia que diferencie os dois. Como dono de um Tesla, você provavelmente já se acostumou a ouvir sobre recalls da marca e nem liga mais para isso. Esse é um que você precisaria levar para consertar pessoalmente e pode ser importante. Próxima notícia: a Tesla inaugurou sua primeira estação pública de recarga em grande escala para o Tesla Semi em Bloomington, Califórnia. O Semi é o caminhão elétrico classe 8 da Tesla, e recarregá-lo exigia parar em um depósito privado feito para a frota de um cliente. Esse local, porém, tem 6 vagas, e cada uma pode fornecer até 1,2 megawatts para um único caminhão. Nessa velocidade, um Semi de longo alcance recupera 60% dos seus 800 km de autonomia em meia hora, coincidindo com a pausa que o motorista já precisa fazer. Ele usa um plug diferente do de um carro, um conector quadrado grande feito para carregamento em megawatts, então é definitivamente exclusivo para esse caminhão. A Tesla abriu em março um local menor em Ontário, Califórnia, disponível aos clientes, portanto o de Bloomington é o primeiro local público completo com hardware de 1,2 MW. Eles também têm cerca de 66 locais mapeados em 15 estados concentrados na Interestadual 5 e na Interestadual 10, e estão trabalhando com a Pilot para colocar de 4 a 8 vagas em paradas de caminhão na Califórnia, Texas, Geórgia, Nevada e Novo México. A Tesla agora vende esses carregadores para outras empresas. Um Mega Charger com 2 postos custa $188 mil e se operar comercialmente, a Tesla cobra 8 centavos por quilowatt entregue. Eles também vendem um modelo mais lento, chamado de carregador básico, que começa em $40 mil, fornece 125 kW e recupera cerca de 60% da autonomia do caminhão em 4 horas, com as entregas começando no início do próximo ano. Ambos usam padrões abertos de carregamento, permitindo que caminhões não Tesla também recarreguem. Então, a Tesla está vendendo um hardware e permitindo que frotas e paradas de caminhões construam a rede, o que é uma mudança em relação a como eles fizeram com os Superchargers. Eles estão controlando parte disso, mas eu acho que no geral vai ser melhor abrir isso desde o início. A demanda pelo Semi é mais concreta do que muita gente imagina. A Califórnia tem um programa de vouchers que ajuda frotas a pagar por caminhões limpos. E entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano, o Tesla Semi representou 965 de 1.067 solicitações, ou seja, mais de 90% dos pedidos no maior programa de caminhões limpos do país foram para um só caminhão. A PepsiCo já possui quase 100 deles em 3 depósitos na Califórnia, e a VATV encomendou 370 unidades. Além disso, há reservas registradas da Walmart, Cisco, UPS, DHL, JB Hunt e outros. Então, os caminhões e os pedidos definitivamente existem, mas o que eles precisam são de locais públicos para recarregar, e agora estamos vendo eles realmente construírem essa infraestrutura. A Tesla iniciou operações em 2 países novos, em continentes diferentes, em apenas 24 horas. O primeiro é a Letônia, onde abrirão uma loja temporária em 21 de agosto. As entregas estão previstas para setembro a novembro, e antes eles só tinham 2 Superchargers nesses países. Depois tem o Uruguai, que se torna o 3º país na América do Sul, e esses carros são enviados da fábrica de Xangai. O
O Uruguai é interessante porque gerou 99% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis em 2024, que é a maior porcentagem de qualquer mercado em que a Tesla atua. Parte do motivo pelo qual a Tesla está fazendo isso é porque a maioria dos seus grandes mercados, os Estados Unidos, a Europa e a China, pelo menos em determinados trimestres, ficaram meio estagnados. Atuar em mercados de países menores é uma das poucas formas de aumentar as vendas de carros. 2 meses após iniciar entregas na Colômbia, o Model X da Tesla tornou-se o veículo mais vendido no país naquele mês. Não apenas o elétrico mais vendido, e manteve a liderança por 4 meses seguidos. Então, esse é realmente o argumento para fazer isso. Um país que ninguém está prestando atenção pode se transformar no mercado onde o carro mais vendido é o seu em questão de poucos meses. Agora do lado do Cybercab, um voo de drone sobre a Giga Texas contou um recorde de 245 deles estacionados nos pátios. O Cybercab transporta 2 pessoas e a Tesla agora fabrica esses veículos sem volante nem pedais. Esse design também é o que mantém o veículo fora do mercado por enquanto, porque ninguém pode comprar um até que o software seja aprovado para dirigir sem uma pessoa supervisionando. Para ilustrar a escala, imagens de drone em abril mostraram cerca de 60 deles no início deste mês, eram um pouco mais de 100 agora são 245, e eles também enviaram muitos desses veículos. A própria conta Robotaxi da Tesla publicou uma foto de um grupo deles com a legenda, "Corrida do Ouro", que Elon Musk então compartilhou novamente. Circulam fotos de Cybercabs sem volante no sul da Califórnia, o que é relevante, pois não possuem volantes ou pedais reserva. Estão realmente testando esses veículos. A Califórnia é o lugar para ficar de olho, porque a Tesla precisaria de uma categoria de permissão que eles não possuem atualmente. Eles têm a mesma permissão das empresas de limusine para operar, e na lista estadual só podem testar veículos autônomos com um motorista presente. Então, uma versão 15 finalizada do FSD ainda não coloca um Cybercab nas ruas de Los Angeles. Próxima notícia. Em San José, uma loja da Tesla fez uma demonstração do Cybercab. Isso revelou detalhes ainda não confirmados. Materiais da loja mostram que o Starlink está integrado ao Cybercab, sendo a primeira vez que a Tesla confirma isso por escrito. O vice-presidente de engenharia dele só citou isso para áreas rurais onde o sinal de celular falha. Um carro autônomo não pode perder conexão durante a viagem, por isso há cobertura via satélite onde não há sinal de celular. O Cybercab em exibição no salão é o modelo de produção, sendo a primeira oportunidade para muitos se aproximarem dele. Então, o texto na parede ao lado diz, abre aspas, Cybercab foi construído para a autonomia. Não tem volante, não tem retrovisores laterais e não tem pedais. De perto nota-se janelas sem moldura, barra de luz com faróis, 2 limpadores e piso plano com 2 assentos. Já tínhamos visto Cybercabs em testes nas ruas com Starlinks instalados, mas essa é definitivamente a primeira vez que vemos um diagrama oficial da Tesla mostrando que eles realmente estão integrando isso ao Cybercab por padrão. Não parece que isso vai ser uma exceção, parece que isso vai ser a regra para o Cybercab, e realmente faz muito sentido. Agora, do lado do Robotaxi, a Tesla registrou 4 novos relatórios de acidentes junto aos órgãos federais, e em um deles, quem estava dirigindo era, na verdade, um operador remoto da Tesla. Em maio, um Model Y deles em Houston ficou preso em uma rua sem saída e não conseguiu sair. Um operador de assistência remota então controlou o carro para dar ré. O próprio relatório da Tesla diz, abre aspas, enquanto o operador de assistência remota continuava a recuperar o veículo, o carro tocou em um toco de árvore escondido. Era um toco de árvore escondido na grama, a cerca de 3 km por hora. Não houve feridos nem acionamento dos airbags. Já são 3 acidentes com operador remoto no controle. Uma cerca de metal a 13 km/h em julho passado, uma barreira de construção a 14 km/h em janeiro, e agora este em Houston. É também o primeiro que a Tesla registrou como operação remota nos dados enviados aos órgãos reguladores. Definitivamente faz parte das dores do crescimento de uma rede de robotáxi, e parece muito lamentável ver um carro lá fora ficar preso, mas sem realmente bater, e então a ajuda chega para resolver o problema, mas acaba batendo o carro. O Conselho Municipal de Washington Corrente Contínua analisa um projeto que exige que empresas de robotáxis completem 250 mil milhas no distrito antes de operar. Além dessas 250 mil milhas, eles querem 180 dias de testes, uma taxa de inscrição de $1 milhão, uma taxa de permissão de $5 milhões e um imposto de 15 centavos por milha em cada viagem. A Waymo apoia o projeto de lei, o que faz sentido já que já cumpriu as milhas exigidas. A Tesla contestou isso e argumentou que as milhas rodadas em outras cidades também deveriam contar para esse requisito. Essa distinção é fundamental para a Tesla, pois o modelo inteiro deles é um sistema único que aprende com cada carro em todo lugar. Uma regra que só considera milhas dentro da cidade elimina a vantagem que eles têm há anos e deixaria a Tesla atrás da Waymo em um mercado novo para eles.
Se cidades suficientes adotarem essa abordagem, a Tesla teria que testar cidade por cidade como todo mundo ou simplesmente ficar de fora. Agora, do lado da segurança, a Zoox fez um recall do software de 105 de seus robotáxis. Zoox é a empresa de robotáxi da Amazon. Em junho, um dos carros deles entrou em fumaça densa de incêndio ativo sem isolamento, freou forte, tentou desviar e parou no meio da fumaça. Um operador remoto precisou dar ré no carro para os bombeiros se posicionarem. A correção faz o carro identificar a fumaça densa como sinal de uma cena de emergência e reagir a isso. A Waymo lidou melhor com situação similar. Quando uma queda de energia deixou 7.000 clientes sem luz em São Francisco, pausou o serviço na cidade toda por 1 hora para avaliar e coordenar com a prefeitura. Depois retomaram o serviço normalmente. O prefeito de São Francisco pediu ao estado uma regulamentação efetiva após a confusão do 4 de julho que mencionamos semanas atrás. Ele pediu transparência operacional e que as empresas provem que o sistema funciona antes da implantação. Há um prazo para grande parte disso também, porque os reguladores federais disseram para todas as empresas de carros autônomos apresentarem um plano real para lidar com situações de emergência até o final deste mês. Então essa resposta deve ser entregue, dentro de algumas semanas. Esse prazo vai ser o ponto de atenção aqui, porque seja lá o que essas empresas entregarem, provavelmente será em torno disso que as regras acabarão sendo escritas. Próxima notícia. A Apple começou a gravar conversas de clientes no Genius Bar. O recurso Notas ao Vivo grava a conversa, transcreve e gera um resumo com IA do atendimento. Esse resumo é para o registro de reparo no iPad do funcionário, evitando anotações durante a conversa. Funciona em poucas lojas, sem número divulgado pela Apple. Segundo a empresa, a adesão é opcional para funcionários e clientes. O áudio não é salvo e os gerentes não acessam as transcrições. Funcionários podem editar transcrição e resumo antes de salvar, evitando que um resumo errado da IA vá parar no registro do cliente. Alguns funcionários agora temem que um sistema que grava e resume conversas seja usado para avaliá-los. É estranho vindo de uma empresa que construiu anos de marketing sobre privacidade. Tim Cook afirmou que a privacidade é um direito humano fundamental, e a Apple resolveu uma ação coletiva em 2019 por gravações não autorizadas da Siri. No geral, acho que isso faz sentido, e é uma daquelas coisas que as pessoas vão querer aderir. Você pode ter talvez uma conversa mais cara a cara com a pessoa no Genius Bar, em vez de ela ficar digitando em um iPad enquanto você fala, mas ao mesmo tempo, ter a opção de recusar também será ótimo. A Apple aumentou o preço do Apple Music de $10,99 para $11,99 por mês. O plano familiar subiu de $16,99 para $19,99. Segundo a Apple, devido ao aumento dos custos de licenciamento, o Apple Music está reajustando o preço da assinatura. Esse é o primeiro aumento do Apple Music em quase 4 anos, e ainda assim fica $1 abaixo do Spotify. Os pacotes Apple One subiram, com os planos Família e Premium aumentando $2 cada, enquanto o individual ficou igual. O armazenamento do iCloud aumentou entre 11% e 55%, mas só em 8 países, incluindo Japão, Vietnã, Turquia, Nova Zelândia e Filipinas. Os preços do iCloud nos Estados Unidos seguem os mesmos. Os preços do iPhone no Japão aumentaram até 11%, com o iPhone Air tendo o maior aumento, e isso se deve à moeda, já que o iene está no nível mais fraco dos últimos 40 anos. O Apple Care para Macs e iPad subiu poucos dias depois. No MacBook Air de 13 polegadas passou de $7,49 para $7,99 por mês, embora o Apple Care One tenha se mantido em $19,99 para até 3 dispositivos. E eles já tinham aumentado os preços de Mac e iPad no mundo todo lá em junho. Se você está no novo ecossistema da Apple com música, iCloud e Apple Care, isso custa cerca de $30 a $40 a mais por ano, sem nenhuma melhoria. Parte disso é devido à moeda, e os números do Japão refletem isso. Mas subir o preço da assinatura de música nos Estados Unidos não tem relação com o iene. No Google, prometeram lançar em junho o melhor modelo de IA, mas ainda não saiu. O Gemini 3.5 Flash foi lançado na conferência de desenvolvedores em maio, e anunciaram a versão maior, 3.5 Pro para junho. Junho passou e nada aconteceu. O Google atualizou os dados de treinamento no fim de junho para aprimorar a escrita de código, mas os resultados foram decepcionantes. Eles afirmam estar, abre aspas, testando o 3.5 Pro, um modelo Flash aprimorado, e outros modelos com parceiros. Isso retirou quase $200 bilhões da Alphabet em um dia. Enquanto o Google fica para trás, a Moonshot IA da China lançou o Kimi K3, que liderou o ranking de codificação front-end, mostrando sua capacidade em criar a parte visual de sites e aplicativos.
Ele supera tanto os melhores modelos do Claude quanto do ChatGPT nesse teste específico, e é o maior modelo aberto que alguém já lançou, com 2,8 trilhões de parâmetros. Eles devem disponibilizá-lo de graça até o fim de julho. Antes de considerar isso um vencedor, ele acerta só 39% em problemas matemáticos difíceis, enquanto os melhores modelos dos Estados Unidos chegam a quase 90%. Então ele é realmente o melhor em uma coisa e mediano em todo o resto. Elon Musk respondeu diretamente à notícia sobre Kimi dizendo, abre aspas, nosso modelo T2 que é melhor do que o nosso. 1,5T em todos os aspectos vai terminar o treinamento inicial na próxima semana. Ele pode ser capaz de superar Kimi, mas com velocidade e eficiência de tokens próximas ao nosso 1,5T. Isso é, claro, o Grok. 4,5. Eles já disseram antes que esse modelo deve estar disponível em algum momento de agosto. O Grok 4,5 foi lançado há algumas semanas, custando menos da metade do valor cobrado pela Anthropic pelo melhor modelo, numa clara estratégia para atrair desenvolvedores. O problema é que a taxa de alucinação dele mais que dobrou em relação à última versão do Grok. Ele é mais rápido e barato, mas inventa mais. Agora no lado das políticas de IA, a China acabou de lançar sua própria Organização Internacional de IA, com 29 países assinando como membros fundadores e a sede em Xangai. Ela se chama Organização Mundial de Cooperação em IA e busca ser um órgão global para definir regras de IA sem liderança dos Estados Unidos. Xi Jinping afirmou: o desenvolvimento da IA não deve ser obra de um só país, mas uma sinfonia de cooperação internacional. O chefe do Google DeepMind pediu na semana passada um órgão global de fiscalização da IA, dizendo explicitamente que deveria ser liderado pelos Estados Unidos, mas a China saiu na frente e criou o primeiro. A proibição federal do TikTok em celulares do governo foi suspensa. Desde 2022, o app estava vetado em dispositivos federais devido à propriedade chinesa. O que mudou é que a operação nos Estados Unidos foi transferida para uma joint venture administrada pela Oracle, Silver Lake e um fundo de investimentos de Abu Dhabi, com a ByteDance mantendo 19,9%. A objeção era sobre a estrutura de propriedade, mas após a reestruturação, o Departamento de Justiça suspendeu a proibição. Mesmo assim, agências podem manter suas próprias restrições. Próxima notícia de hoje. Na Netflix, eles pagaram 587 milhões de dólares em dinheiro por uma startup de produção de filmes com IA fundada por Ben Affleck. A Interpositive desenvolve ferramentas de produção usadas por estúdios para efeitos visuais, rejuvenescimento, substituição de fundos e limpeza, tarefas antes feitas manualmente por muitos artistas em semanas. A Netflix os comprou há algum tempo. O valor só foi divulgado recentemente por um documento regulatório. A Flex seguirá como conselheiro sênior. A Netflix afirma que cerca de 300 títulos já usaram IA generativa de alguma forma, o que indica que séries assistidas pelas pessoas já contam com essa tecnologia sem elas perceberem. Christopher Nolan chamou a IA de um cavalo de Troia em que todo mundo sabe que há gregos dentro, indo na direção oposta. Ele também disse que nunca viu uma tecnologia avançar tão rápido e ser rejeitada pelo público de forma tão completa. Agora lá na Europa, a Volkswagen recebeu 25 mil pedidos pelo ID Polo em apenas algumas semanas, e eles já lançaram uma versão mais barata. O ID Polo é o hatch elétrico compacto deles, pensado para ser o Volkswagen elétrico acessível e vendido em grande volume. A versão mais barata usa uma bateria de 37 kWh e parte de 24.995 euros, o que dá cerca de 29 mil dólares e tem autonomia de 207 milhas. A versão com bateria maior possui 52 kWh, custa cerca de 40 mil dólares e oferece autonomia de 282 milhas. Agora, continuando na Europa, a Xpeng lançou seu SUV elétrico L03 em mais de 60 mercados de uma vez só, e eles estão custando bem menos que o Model Y. Na Noruega, o L03 começa em cerca de 31.100 dólares, enquanto o Model Y começa em cerca de 41.500. Essa diferença passa de 10 mil dólares para um carro do mesmo tamanho. Eles fixaram o preço em 299.900 coroas, especificamente para ficar abaixo do limite de 300 mil coroas da Noruega, onde o imposto sobre carros elétricos começa a ser cobrado. A Kia lançou o EV2 em versão de longo alcance com bateria de 61 kWh e autonomia estimada de 281 milhas, sendo cerca de 240 milhas pelo cálculo da EPA. Começa em cerca de 42 mil dólares e, por enquanto, só está disponível na Europa. Próxima notícia de hoje, na Honda, eles confirmaram que vão encerrar o Prologue após este ano modelo, o que os deixa sem nenhum carro elétrico à venda nos Estados Unidos. O Prologue é o SUV elétrico feito com a GM, e o Acura ZDX, que usava a mesma plataforma, já foi descontinuado. Eles venderam cerca de 33 mil unidades em 2024, depois 39 mil em 2025 e então apenas 8.400 na primeira metade deste ano, ou seja, quase metade do ritmo do ano passado.
A parceria com a GM para produzir os carros está terminando. Eles são feitos no México com tarifas de até 25% e sem crédito fiscal. Então, o plano da Honda agora são os híbridos com 15 novos modelos globalmente até 2030 e o primeiro chegando no ano que vem. Para ser justo com a Honda, eles não disseram que abandonaram os carros elétricos. Eles dizem que haverá oportunidades no futuro nas quais querem participar, mas não podem dizer quando. Então tudo o que eles têm agora é uma plataforma na qual afirmam ainda estar trabalhando. A Hyundai também inaugurou uma fábrica de baterias de 5 bilhões de dólares na Geórgia na mesma semana. É uma joint venture com a SK On, e em plena capacidade vai produzir 35 gigawatts-hora de células, o que é suficiente para cerca de 300 mil veículos elétricos com mais de 3.500 pessoas trabalhando lá. A Hyundai está se aproximando da Chevrolet como segunda maior marca de elétricos do país. No primeiro semestre do ano, a Hyundai vendeu 26.936 unidades e a Chevrolet vendeu 28.267, então a diferença é de cerca de 1.300 carros. Agora na Bentley, o primeiro SUV elétrico deles produz seu som a partir de gravações de músicos reais tocando. Esse é um carro novo deles, e o sistema de som se chama Bentley Dynamic Symphony. A maioria dos carros que faz isso transmite um som de motor sintetizado pelos alto-falantes, mas a Bentley disse que quer que o carro soe como o que ele realmente é. Eles instalaram um V8 real em um estúdio e analisaram o som, descobrindo que o ritmo chama mais atenção que o tom para muitos. Ao comparar o V8 com um baterista ao vivo, notaram que tempo e impacto se alinham quase exatamente em alguns casos. Então, o som no carro são gravações de pessoas tocando bateria, viola, baixo e percussão. Eles usaram músicos de verdade de propósito porque a explicação deles é que a leve imperfeição de uma pessoa batendo na bateria combina melhor com o caráter do ronco de um V8 do que a precisão perfeita do tempo de uma máquina. Ele responde à condução, o tempo aumenta ao acelerar e diminui ao tirar o pé. Como baterista, achei interessante ouvir isso de uma montadora e gostaria de escutar pessoalmente antes de decidir se funciona. Acho que o resultado final pode ser algo que a maioria das pessoas nem perceba a diferença, mas seria legal se de alguma forma isso de alguma forma parecesse um pouco melhor e você nem soubesse o motivo. Quanto ao carro em si, ele usa a mesma plataforma do Porsche Cayenne elétrico. Ele tem uma bateria de 113 kWh, carrega até 390 kW, e a Bentley diz que tem mais de 300 milhas de autonomia. Eles vão revelar tudo no dia 23 de setembro e ainda não anunciaram o preço, claro, vai ser caro, afinal é um Bentley. Agora, entre os SUVs elétricos de luxo, a Land Rover apresentará o Range Rover Sport elétrico ao público pela primeira vez. Esse vai ter uma bateria de 118,5 kWh, 542 cavalos de potência e arquitetura de 800 volts com carregamento de até 350 kW, e eles esperam cerca de 300 milhas de autonomia, segundo a IPA. Custa em torno de 135 mil dólares no Reino Unido, e chega ainda este ano. O carro com o qual ele concorre é o Lucid Gravity, que tem uma bateria um pouco maior de 123 kWh e é classificado pela EPA para 450 milhas na sua melhor configuração. Lembre-se que o Range Rover tem autonomia estimada, enquanto o Lucid já é certificado. Considere isso, pois a Land Rover fica atrás de um carro já à venda e ainda cobra mais caro. Isso já era esperado, pois a Lucid tem ótima eficiência em seus carros. Agora na SpaceX, o 13º voo de teste da Starship está previsto para quinta-feira, 23 de julho. O voo, marcado para o dia 16, foi abortado no último momento porque apenas 29 dos 33 motores do propulsor funcionaram. Elon Musk afirmou que o sistema de segurança identificou o problema, desligou todos os motores, e 2 motores Raptor estão sendo trocados antes de nova tentativa. O adiamento foi de segunda para quinta-feira, mas a data ainda pode mudar, especialmente com a perturbação tropical no Golfo. Por fim, algumas menções rápidas hoje. A Apple voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo por pouco tempo, superando a Nvidia com cerca de 4,88 trilhões de dólares, mas perdeu a liderança ainda naquela manhã. A Apple também aparentemente desenvolveu 2 chips chamados M2 Extreme e M3 Extreme, com o dobro de núcleos dos chips Ultra, mas acabou engavetando ambos porque custavam demais, e a demanda pelo Mac Pro era fraca. A Agility Robotics inaugurou uma fábrica de robôs humanoides de 60 mil pés quadrados em Fremont, Califórnia, onde também está a fábrica da Tesla. Eles têm cerca de 300 milhões de dólares em pedidos já registrados e vão abrir capital este ano. O Tesla Diner em Hollywood faz 1 ano em 21 de julho e exibirá um Cybercab, um Optimus e dará 15 chapéus de aniversário numerados assinados por Franz von Holzhausen, para quem gastar pelo menos 15 dólares. Apple e o Departamento de Justiça iniciaram negociações para acordo no caso Antitrust de 2024. A Apple fez várias propostas e ainda não há data para o julgamento.
Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Então, enquanto isso, se você quiser ver uma análise completa sobre a autonomia da Tesla e como obter o máximo de autonomia do seu carro a longo prazo, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.